esposa vai gravar. Imagino como é que vai ser essa gravação. Gente, boa noite. Boa noite. Todo mundo animado. Todo mundo em ritmo de carnaval, sábado de carnaval. Gente, eu fico muito feliz. Eu acho que ultimamente eu tenho repetido muito isso. Quando eu consigo estar no local para fazer um estudo, para mim já é uma vitória. É porque as coisas estão, de uma certa forma, muito bem na minha vida, com a minha mãezinha, que eu faço questão de sempre trazê-la para a minha fala quando eu estou falando alguma coisa, principalmente sobre Deus, sobre Jesus, sobre a doutrina espírita. A nossa fala hoje é sobre o homem de bem, né? Mas eu fico sempre assim, ouvindo outros palestrantes, não necessariamente sobre esse tema. Mas antigamente, quando eu ia fazer um estudo, eu procurava o mesmo tema com outros palestrantes para saber se tinha alguma coisa que eu poderia acrescentar e tal, né? E com o passar do tempo, eu comecei a ouvir palestras aleatórias e percebia que no final tudo se encaixa dentro da doutrina. Se você vai pegar uma palestra que fala sobre mediunidade, com certeza você vai chegar no homem de bem, né? Se você pega um estudo que vai falar sobre qualquer outro assunto, você acaba chegando no homem de bem. Eu sempre falei que o capítulo que eu mais gosto de falar é justamente o capítulo 17, porque eu tenho verdadeira paixão por esse capítulo. Mas quando eu lia esse capítulo antigamente, eu ficava imaginando assim, ai gente, que beleza, parecia até uma coisa de outro mundo, né? Toda aquela coisa, né, do homem de bem, do semeador, né, da condição do espírito, né? Porque está tudo dentro do capítulo 17. Mas eu parecia que estava muito longe do capítulo. Eu não estava ali inserida naquele contexto, principalmente quando chegava nos caracteres, né, do homem de bem, o que seria o homem de bem, a própria característica do verdadeiro espírita, que nós repetimos aqui 544 mil vezes, né, que se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço em domar as suas más inclinações. A outra está até lá, parece um ventríloco, mas é isso. A gente já sabe disso. A gente sabe disso. Então a gente tem que trabalhar em cima disso. E quando eu ouvia a palavra do semeador, que é a palavra que também está inserida no capítulo 17, eu ficava pensando, que tipo de solo que eu sou? Porque, né, a gente sempre pensa na gente, porque eu li o capítulo e ficava empolgada, mas ao mesmo tempo parecia que eu estava lendo alguma coisa de fora. Eu não conseguia entrar. Sabe quando você lê um livro e que você começa a vivenciar aquela história? Você faz parte daquela história? Eu não fazia parte da história. Não é que eu esteja fazendo agora também não, entendeu? Mas assim, eu estou tentando. Então eu lia e ficava imaginando quando chegava na parábola do semeador, como que eu era, que tipo de solo que eu seria. Eu fiquei pensando, eu acho que todos nós, no final das contas, passamos de alguma forma por todos aqueles solos, né? Porque às vezes o pessoal fala assim, quanto tempo que você está na doutrina espírita? Aí o pessoal fala assim, 50 anos, 30, até que ficou 10 e pouco, depois ficou. Né? Então, é muito complicado essa coisa do tempo. O que vale é a sinceridade, a honestidade, a maneira como a gente respeita a doutrina e estuda a doutrina o tempo todo, para que a gente consiga fazer parte desse contexto. Porque o Evangelho, a gente fala que é a nossa bússola. Basta acontecer alguma coisa que a gente perde a bússola. Né? Eu mesmo falei, isso acontece comigo, tá, gente? É só comigo que acontece. Mas, enfim, a gente acaba perdendo a bússola. Então, eu pegava, né, os pedaços do capítulo 17 e
ficava imaginando que solo que eu sou, que espírita que eu sou, como é que eu estou inserida aqui. Aí quando você pega logo no início, que fala que os caracteres, vai lá no, é Mateus, né, acho que 46, está ali no livro, onde fala que é amar ao próximo, né, amar os inimigos. Deixa eu ver exatamente como é que está. Amar os vossos inimigos, fazer o bem àqueles que vos odeiam e orar por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. Eu fiquei pensando, gente, de cara, isso é o caractere do homem de bem. Como é que a gente fica nessa situação de amar? Aí depois continua, não é você ter aquele mesmo amor, tudo bem. O problema é que não tem amor nenhum, né? E não precisa imaginar um inimigo como se fosse aquele inimigo que vai tirar a vida. Basta você ter um vizinho que você não goste e ele ganha na loteria. Eu duvido. Aí você vai dizer, nossa, como Deus é bondoso, ele mereceu. Normalmente a gente fica meio chateado, fica achando por que ele, né? E quando acontece alguma coisa com a gente, por que comigo? Pode acontecer com todo mundo, menos comigo. Então, esse amar passa por não querer mal, né? Por tentar entender as outras pessoas, porque o nosso lema da doutrina espírita, né? Que a gente também já está assim, não vou dizer cansado de falar, porque seria uma maldade, a gente tem que estar feliz por falar toda hora, que é fora da caridade, não há salvação. E eu sempre digo que Kardec foi muito esperto quando ele também pergunta aos espíritos como Jesus entendia essa caridade. Porque se ele é o nosso modelo e guia, ele tem um posicionamento em relação ao que é a caridade. Aí todo mundo conhece como que ele vive, né? Benevolência, indulgência e perdão. E passa pelo homem de bem, passa por esse capítulo 17, passa pela formação do homem como ser integral. Na realidade, a gente nem precisa, assim, não é, vamos dizer assim, não é dizer que você não precisa ser espírita. Eu sou espírita, é a minha religião de fé, é a doutrina que eu comungo, que eu gosto de estar falando sobre ela. Mas você pode ser bom em qualquer segmento. Foi anteontem, eu fui ver um filme, eu fui procurando o nome do filme por título, e era A Caminho da Fé, acho que o nome do filme. E era baseado em fatos reais sobre um bispo. Esse bispo ainda está vivo até hoje. Mas o que acontece? Quando ele sempre pregava que os cristãos seriam salvos, aquela coisa toda, né? E um momento que ele estava fazendo os seus estudos em casa, ele viu umas cenas da África, como a amiga falou aqui na prece, né? As pessoas sofrendo por calamidades, por catástrofes, e pessoas que supostamente não seriam cristãs, né? Outros segmentos religiosos. E ele começa a questionar, e ele resolve dizer na pregação dele que todos seriam salvos, porque Jesus é bom para todos. E daí trouxe um grande problema para ele, porque ele acabou dividindo um pouco lá a religião. Mas enfim, ele conseguiu os seguidores dele, e é por isso que eu coloquei esse filme, eu lembrei dele agora. Nós temos que ser pessoas boas, porque a própria Madre Teresa falou, não basta fazer o bem, tem que ser bom. Então, quando nós somos pessoas boas, a gente se modifica. A gente começa a ter essa empatia com a dor do outro. O Evangelho fala que, às vezes, determinadas catástrofes que acontecem são para que a nossa sensibilidade saia um pouco à flor da pele. Porque quando acontece, a gente sempre ajuda. Mas há que se ajudar sempre. Há que se perceber o outro sempre. Sempre. E muitas vezes a gente fica limitado. Existem muitas catástrofes, muitas coisas ruins acontecendo no íntimo de pessoas que estão próximas a gente.
mas que nem sempre a gente consegue perceber, porque nós estamos muito voltados para nós mesmos. Então existe muita dor à nossa volta. Tem dores que a gente consegue ver através da mídia, mas tem dores sofridas e solitárias. Mas quando nós passamos a perceber da forma como o Evangelho nos coloca, nessa condição de que podemos sim caminhar nesse caminho do bem através da nossa transformação, porque a gente não pode esquecer que nós estamos no mundo de provas e expiações. Aí a gente já começa aqui, né? Umas coisinhas meio que não muito certas, coisas que já trazemos de vidas pretéritas, mas muitas das coisas, capítulo 5 está lá, né? Para confirmar o que eu estou falando. Muitas coisas são as nossas escolhas erradas. Por quê? Porque se você reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço em domar as suas más inclinações, é porque nós as temos. Então, quando domamos as nossas más inclinações, quando percebemos que temos más inclinações, aí a gente começa a tentar tirar aquela coisa de dentro da gente e substituir por virtudes, substituir por outros sentimentos. E porque, aí voltando ao capítulo 17, então eu sempre lia e ficava tentando me entender dentro desse capítulo e me perceber dentro desse capítulo. Aí eu peguei na origem da palavra vindo do grego, ele significa teleios. Então ele diz que é um propósito, uma meta, significa estar completo, estar maduro. Então, esse ser perfeito significa que nós estamos amadurecendo, nós estamos caminhando realmente para essa perfeição, como o próprio latim, né? Também é a definição de perfeição. Mas o que eu achei interessante é a palavra maduro. E uma vez eu estava vendo num livro, se não me engano, é quem sabe pode muito, quem ama pode mais ainda. Acho que é da Irmã do For, né? Então tem uma parte que ele fala que nós somos como crianças espirituais ainda. Aí eu fiquei pensando, então nós estamos amadurecendo, nós estamos caminhando para esse fim, né, de espíritos melhores. Não vai ser de uma hora para outra, mas a gente precisa botar pé firme, se esforçar, né? Eu tenho uma coleguinha que está aqui me assistindo, ela diz que eu sou muito rígida comigo. Ela sempre fala, você é mais ou menos. Eu falo, não, Tânia, eu tenho que ser exigente comigo, para que eu não esmoreça, porque senão eu faço um corpo mole. Eu acabo pegando as muletas de, eu já melhorei tanto, mas eu não sou melhor porque a Marisa enche no saco, ou porque a minha mãe, ou porque meu marido. E com essas muletas todas, eu acabo não trabalhando em mim o que eu preciso melhorar. Porque nós sabemos que nós estamos exatamente no lugar onde deveremos estar, com as pessoas que deveremos estar. E essas pessoas todas à nossa volta são pessoas que vão nos auxiliar no nosso crescimento. E isso foi passando o tempo. E eu vira e mexe, estou falando sobre o homem de bem. E quando foi agora, eu fiquei pensando, gente, pensa bem, aqui tem o homem de bem, aqui dentro. E esse homem de bem, né, no sentido homem de todos, né, não é uma coisa assim longe da gente. Todos nós aqui dentro somos propensos, ou já estamos no caminho, ou já somos sim homem de bem. Quem disse que não é um homem de bem? Aquele que auxilia uma pessoa na rua para atravessar. Quem disse que não é um homem de bem? Aquele que dá um copo d'água para aquele que pede na porta. E aquele que ajuda um animalzinho?
e aqueles que fazem trabalho em presídios, trabalham em hospitais, quem diz que não são homens do bem? Nós precisamos parar de procurar esse homem de bem como uma figura perfeita e não a caminho da perfeição. Nós não somos perfeitos, mas nós somos perfectíveis, está na nossa doutrina. E a gente pode fazer esse caminho através do nosso esforço em domar as nossas más inclinações. Porque às vezes a gente pega as parábolas, por exemplo, aquela que Jesus chega para um moço rico, né, e pergunta assim, você não quer vir comigo? Ele fala, eu tenho que dar uma corridinha ali, depois eu volto. A gente acha um absurdo, né? Puxa, por que não foi com Jesus? Você vai se ele chegar aqui agora? Se Jesus chegar aqui do meu lado e falar assim, Rosângela, para de falar e me segue. É claro que ele não está falando para eu sair com ele. Me segue no sentido de fazer o que ele fez. Amar a todos. Primeiro ele fala, amar ao próximo como a ti mesmo. Mas depois ele fala, amar ao próximo como eu vos amei. Não é para sair atrás dele. E aí? Mas como é que a gente vai amar ao próximo e ao outro como ele nos amou? Se a gente ainda é egoísta, vaidoso, como? Tornando e diminuindo as nossas más inclinações, porque é óbvio que nós podemos ser esse homem de bem. Ele caminha conosco. Ele está em nós também. E quando a gente pega o livro dos Espíritos, a questão é justamente essa aqui. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade. É a questão 918. A questão 918, ela sai do livro dos Espíritos e vem para o Evangelho direitinho como está no livro dos Espíritos. Porque ali ele vai descrever a possibilidade daquele homem de bem. E esse homem de bem, que eu estou falando que está aqui, que pode ser e que será e que é nós aqui presentes, é desse trabalho que a gente tem que ter na construção de sermos melhores. Eu sei que não é fácil, gente. É muito difícil falar de estar bem aqui, né? E quando as coisas vão acontecendo no dia a dia da nossa vida, a gente vai tropeçando. Mas a possibilidade existe. Aí eu resolvi pegar aqui justamente a questão 918 para que a gente junto perceba a possibilidade. Nossa, a gente já faz isso. E não é porque nós estamos aqui num sábado de carnaval, enquanto poderíamos estar bebendo, fumando, dançando, sabe por quê? Porque de verdade não faz tanta diferença se você faz isso em 3 dias ou em 365. Nós temos que deixar de ser um pouco hipócritas em relação a determinados posicionamentos. Eu não vou ser pior do que ninguém se eu estiver fazendo assim, né? Não, pode falar, eu não importo. Eu gosto que as pessoas falem, entendeu? Então, até porque, a partir do momento que eu começo a julgar quem não está aqui, eu já estou fora da proposta do homem de bem. Então, o homem de bem não é nada fora da nossa realidade. Não é aquele homem que vai vir daqui a não sei quantos anos. Não, já é. O Evangelho, assim como a codificação, foi escrita para nós. Para que nós percebêssemos essa possibilidade. Então, olha só, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade na maior pureza. Essa é a questão 642, 648, não sei. Olha só, eu não decoro a questão, tá? São questões que às vezes eu sei para o meu melhoramento. Uma que eu gosto muito é a 909, que fala que a gente não se esforça nada para ser melhor.
Mas foi só para mim que os Espíritos falaram. Essa questão não basta escrito, é para você, Rosângela. Então, é mais ou menos assim. Então, eu procuro pegar a doutrina e servir de base realmente para as minhas atitudes e trabalhar em cima delas. Então, ele fala, todo mundo sabe que as 10 leis que levam a gente para o bem, né? Oh, meu Deus, um gatinho assistindo a palestra, olha que lindo. Tá vendo? O gato tudo bem. Tá vendo? Porque todo mundo parou de prestar atenção em mim para prestar atenção. Não, mas é isso mesmo. Bichinho é bichinho de Deus, tá certo. Então, nós sabemos que são as 10 leis, né? Mas está lá. Se você cumprir a lei de justiça, amor e caridade, você estará cumprindo todas as outras. Então, nós precisamos ter noção de que a lei de liberdade é uma lei divina. Então, nós precisamos respeitar a liberdade do outro. A sociedade é outra lei. Então, nós temos que saber viver em sociedade. Saber viver uns com os outros. Não devemos nos isolar, nós vivemos em sociedade. E por aí vai. Mas a lei de justiça, amor e caridade faz com que a gente cumpra todas as outras leis. E não esquecendo que os Espíritos também dizem que se não nos afastarmos das leis de Deus, nós poderemos ser felizes. Essa é a 614, com certeza. Então, é em cima disso que a gente tem que trabalhar. Em cima dessas falas, já que a doutrina é dos Espíritos e nós somos espíritas, nós estamos ali, naquele caminho. Então ele continua, ele se interroga a consciência sobre os seus próprios atos e assim mesmo pergunta se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil. Olha, eu fico me penitenciando toda vez que eu li essa parte. Porque essa fala aqui lembra muito Santo Agostinho, né? Quando fala, como é que você conhece, né? Conhece-te a ti mesmo. Lembra muito essa fala do Santo Agostinho, onde você tem que se interrogar se hoje, por exemplo, não foi hoje eu não sei se eu não fiz nada de mim, porque eu não saí de casa. Eu assisti umas 3 palestras, se tivesse saído, talvez eu pudesse. Eu assisti umas 2 ou 3 palestras agora estou fã daquilo que é o que diz Kardec. Gosto muito daquele programa. Então eu fiquei assistindo e tal, fiz almoço, não fiz maldade para ninguém hoje. Pelo menos até agora. Eu ainda vou embora, né? Mas enfim, eu sempre me questiono nisso. Mas aí ele fala aqui de perder oportunidades. Entendeu? Aí eu conto uma coisa, já contei outras vezes, eu vou contar para vocês. Vocês podem pensar que não é uma oportunidade. Mas eu me lembro que teve uma vez, eu estava saindo para buscar meu filho no colégio, e eu moro aqui na rua 31, e o Colégio Evolução é aqui na 9. Mas eu estava muito atrasada, muito, para variar. Então, eu resolvi de carro daqui para lá, só para não correr, andar a pé. Então, eu saí só com a chave do carro, que minha chave fica aqui, ó, no bolso. Sem documento, sem nada, sem nada. E nisso passa um gari e me pede R$2. Aí eu falei assim, eu estou com muita pressa, eu não posso, me desculpa. Fui educada com ele, não, mas não disse não. Disse o que não? Aí ele falou assim, eu queria tomar um Guaraná. Disse, não acreditar, ele foi embora. Eu não voltei dentro de casa para pegar R$2. Hoje em dia eu tenho uma carteira dentro do meu carro, que não sai, está cheio de dinheirinho ali. Mas eu não voltei, eu estava na porta da minha casa. Sempre que eu olhar essa parte da oportunidade, eu penso nisso. A Rosângela, que coisa boba, mas ninguém tropeça em montanha. A gente tropeça em pedrinhas. Então eu deixei uma oportunidade. Pode parecer uma besteira, mas eu conto isso para vocês. Mas eu me lembro da cara dele. Ele só queria tomar um Guaraná. E eu não dei. E passou. Essa oportunidade passou. Então a gente tem que ficar atento. O que é oportunidade? Mesmo que a gente faça trabalhos
semanalmente, disso ou daquilo, já está quase que no sua corrente sanguínea. Você já faz aquilo. Mas são essas oportunidades de você demonstrar empatia com o outro. Ele só queria tomar um guaraná. Tomara que ele tenha arrumado alguém melhor do que eu mais para frente. Ele queria ter conseguido tomar um guaraná. Mas de minha parte ele não tomou. Vai tomar, com certeza. Eu queria ter tomado. Não, você vai ter oportunidade de acertar, com certeza. O arrependimento todo é sincero. Mas só que você não pode esquecer que a água não passa duas vezes no mesmo lugar. A água correu. Eu posso até fazer outras coisas, mas aqui nós estamos falando de perder. Então, ficar atento à oportunidade, a qualquer coisa, qualquer movimento, até aquele latim que todo mundo direcionou o olhar de alegria. Entendeu? E somos nós. E ele continua. Deposita a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Eu, há muito tempo, eu já falei para vocês aqui, que eu parei de, quando chega naquela parte do Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, eu pulo. Não estou fazendo mais essa parte não. Porque a gente tem que prestar atenção no que a gente quer. Quando a gente fala que quer que seja feita a vossa vontade, é a vontade dele. E a gente vive falando que sabe que não cai uma folha assim, aquele permite, que ele sabe de todas as coisas, que um pai não vai dar pedra quando o filho pede pão. Não é? A gente sabe disso. Então, por que muitas das vezes a gente dá um freio quando a vontade do pai difere da nossa? Por isso que nós somos crianças espirituais. Sabe o filho quando pede uma coisa e você diz que não vai dar? Eles são educadíssimos, né? Ele fala, cara, mamãe, mas ela tem razão. O meu fazia isso toda hora, nossa. Enfim, Deus fala pra gente. Calma, filho. Não está na hora. Eu sempre lembro também de uma história que tem na Bíblia, né, que eu já falei aqui, sobre a história de Jó, né, que conta a história de quem perdeu tudo e tudo mais, mas que no final ele fala uma frase que eu vou sempre repetir quando tiver oportunidade. Quando Jó, antes dele recuperar tudo, ele recupera, né, na história, porque ele fala, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te conheço de caminhar contigo. A gente sabe caminhar com Jesus? A gente tem realmente Jesus como nosso modelo e guia? A gente permite que Ele entre em nossa casa? A gente sabe que Jesus, Ele está na porta de qualquer ambiente onde pessoas se reúnam para o bem de todos. E Ele fica na porta e pergunta para todo mundo que anda, o que buscais? O que nós estamos buscando? Será que eu venho na casa espírita só quando estiver com dor nas costas para tomar um passe? Não. Eu venho na casa espírita para me instruir um pouquinho mais. Eu venho na casa espírita para confraternizar com aquelas pessoas que estão aqui. Eu venho na casa espírita pela dor do outro. É dessa forma que a gente precisa entender para que esse homem de bem permaneça em nós. Né? A gente sempre fala também de tirar o homem velho e botar o homem novo, né? Na gente, fazer essa troca. E esse homem novo é esse homem de bem. É esse homem que já percebeu por que ele está aqui. E ele continua. Aqui, ó, tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Aí já é um outro dilema, né?
que a gente entenda isso. Não é por ninguém para viver a miséria. Porque se eu não tivesse o meu carro, eu não poderia fazer metade do que eu faço usando o carro. Então, não vejo nenhum problema em ter, de preferência é bom, para não ficar enguiçando o tempo todo. Então, o problema não é você ter as coisas, você não pode ser as coisas. E também nós já sabemos daquela frase bonitinha, né? Que se você juntar tesouro na terra, as taças corroem, os ladrões roubam. Não é assim? Mas aqui ele fala que a gente tem que ter fé no futuro e não colocar os bens espirituais abaixo dos bens temporais. Mas normalmente a gente dá uma modificada nisso. Por quê? Quando você vai no Livro dos Espíritos e ele fala assim, qual é a maior chaga dos espíritos? O egoísmo, não é? Então, se nós somos egoístas, é porque nós damos valores a coisas e nos apegamos a ela. Então, temos que ler isso aqui mais vezes. Está bonitinho escrito aqui, né? Mas é só perceber. Lembra sempre do gari que foi você em Guaraná. Porque são pequenas coisas. É a maneira como você vê. Então, se o egoísmo é a chaga da humanidade e logo depois de orgulho, vaidade, fica difícil ter fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Né? Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Isso aqui eu não ia nem ler porque não passa muito bem. Aí a gente vai lá no capítulo 5 do Evangelho, que está lá do bem e mal sofrer. Sem reclamar, sem murmurar. Não quer dizer que a gente não vá sofrer, não vá sentir. Mas se a gente tem fé, chega a ficar redundante, né? Porque a gente está passando pelas características do homem de bem e é uma coisa puxando a outra. Não é uma coisa solta. É uma coisa puxando a outra. Então, se você aceita as coisas sem murmurar, é porque você tem fé nas coisas espirituais, nas coisas, você não bota mais peso nas coisas materiais, você controla as suas más inclinações, você vai trabalhando isso. Você aprende a perdoar. Uma outra frase que eu gosto muito, que é o meu treino por perdão. Perdoar é ir ao passado e voltar ileso. Toda vez que eu penso que eu perdoei alguém, aí eu olho para a Penha assim, te perdoei, Penha, mas quando eu lembro que você fez então não perdoei. Não que eu esteja sendo falso em relação ao meu perdão. Conheça-te a ti mesmo. Você precisa saber até onde você foi com esse perdão. Né? Então são coisas, vamos dizer assim, gatilhos que a gente traz para que esse homem de bem não seja uma legenda ou uma fala que a gente vem aqui, lê, depois a gente se confraterniza e vai todo mundo embora e o homem de bem fica aqui na parede. Esse homem de bem, ele não pode ficar aqui e nem dentro do Evangelho sozinho. Ele tem que tomar corpo em nós. Quase que incorporar, porque a gente não pode falar, mas é isso, ele tem que incorporar na gente. Esse pode incorporar, esse pode. Então, é isso que a gente tem que pensar, e ele continua. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte, o que significa, o que sacrifica sempre seus interesses à justiça. Aí, a gente tem até um ditado que diz, para o amigo favor, para os outros
completar. Porque todo mundo sabe. Então são coisas que a gente tem que refletir por conta justamente desse homem de bem que a gente quer trazer para morar dentro da gente. Olha bem, sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem. Eu não sei quem foi que postou, foi a Elvio, minha amiga, eu ia até responder, mas eu preferi não responder, porque às vezes você vai responder uma coisa, tem tanta gente falando em cima que é melhor não falar nada. Mas ela botou alguma coisa do tipo que você só tem valor quando você tem alguma coisa para dar em troca, alguma coisa assim. Ser útil, né? Você só tem valor quando ser útil. Uma coisa assim. Aí eu ia escrever assim, amiga, não é assim. Mas eu ia escrever com esse tom, amiga, não. Só que eu não consigo escrever dessa forma, né? Seria mais fácil eu ligar para ela, mas que eu estava mais vindo para cá. Ligar para ela assim, minha amiga, o que está acontecendo com você? Por que você está falando? O que está acontecendo? Porque também é um grito de alerta. Porque às vezes quando você escreve determinadas coisas, você está pedindo ajuda, você está pedindo a mão para alguém. E às vezes a gente não olha, a gente não vê, a gente não entende a solidão do outro, a gente não sente a dor do outro, o pedido do outro. Então, você tem que fazer o bem pelo bem, sem esperar a retribuição. Porque também, se for para esperar a retribuição, qual é a graça disso? Não tem uma outra parte do livro que fala de a mão direita não deve saber o que faz a esquerda? Nós pulamos esse capítulo. Então, a gente precisa entender isso. Então, retribui o mal com o bem. Isso. Essa, então, né? A verdadeira da outra face. Na realidade, não sei nem se se trata apenas de não responder o bem, de não fazer o mal, né? Eu prefiro usar uma fala mais assim, mais nossa. Um erro não justifica o outro. Eu falo muito isso com meu filho, às vezes quando juventude é assim, né? Às vezes acontece alguma coisa e ele fala, meu filho não. Mas meu filho não faz igual. Você gostou do que te fizeram? Não, então faz igual. Fazer ao próximo o que queres que faça a você. É o capítulo Amar ao próximo como a si mesmo. É o 11, está antes desse aqui, bem antes, né? Mas está lá, está no Evangelho, está na bússola. Cada capítulo do Evangelho, cada parte da doutrina é um estudo para que a gente pegue tudo isso e fortaleça o nosso conhecimento para a nossa ação, né? E sacrifica sempre os seus interesses. Se eu não me lembro bem, tem aqui também no capítulo 7 a parte do dever. O dever também é quando você não é que você abra a mão de você, mas você olha para o outro. O problema é sempre olhar para o outro. O problema não, a solução é sempre olhar para o outro. Sempre tentar ver o outro e se colocar no lugar dele. Palavras que estão muito na moda, né? Empatia, resiliência, gratidão, né? A gente está falando, aí como a nossa amiga falou na prece, e essas pessoas que estão indo, essas pessoas que estão passando por penúrias, a gente lembra delas, as guerras já, a Ucrânia vai fazer 1 ano já que tem uma guerra. No começo, eu sei que a gente está sempre, as coisas são tão dinâmicas que a gente acaba não acompanhando, a gente se perde no meio de tanta coisa ruim. Mas será que a gente consegue ainda parar para pensar na humanidade como um todo? Que nós fazemos parte de um todo? Que esse homem de bem, ele pede por todos, o tempo todo. A gente não vai se tornar um homem de bem só num momento.
Assim como a gente levanta, escova os dentes, toma um café, nós vamos fazer isso tudo numa postura melhor. Né? Numa postura para frente. Deixa eu ver se tem mais alguma. Olha como é difícil ser um homem de bem. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, no serviço que presta, no fazer ditoso aos outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si mesmo. Se o egoísmo é a chaga na humanidade, não tem como você pensar nos outros antes de você. Não tem. Não tem. Só estou pegando a doutrina. Então a gente precisa trabalhar esse nosso lado. Esse é o primeiro impulso, é para pensar nos outros antes de pensar em si mesmo. É para cuidar dos interesses dos outros antes do próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. Lembra como a gente tinha uma época que eu já ouvi muito isso? A gente tem que ser bom para ganhar bônus hora. Gente, a gente nem tinha que falar um troço desse. Quer dizer, está sendo bom para se dar bem. Olha o que a gente fala. Não deve falar um troço desse. Né? Porque não, tem que ser bom porque tem que ser bom. Porque é bom ser bom. É bom ser do bem, né? Tem até uma plástico assim. Então, olhar para o outro. O homem de bem é bom, humano, benevolente para com todos, sem distinção de raça nem de crença, porque em todos os homens vê seus irmãos. Isso é um outro ponto que a gente não pode deixar passar sem comentar. Ele respeita os outros, não tem problema de raça, não tem problema de cor, de etnia, de crença, de opiniões. Eu fico muito triste, aí a Rosângela está falando, de ver como nós estamos tão divididos por conta de coisas que não nos tornam pessoas melhores. É muito complicado. As coisas parecem que aconteceram da pandemia para cá, não parece que como se máscaras tivessem caído. Mas se nós não tínhamos máscaras, nós também não estamos sabendo entender o outro. Não estamos usando de indulgência ou de benevolência, ou perdoando os outros. Então isso é aspas, que para a gente se tornar esse homem de bem, a gente precisa muito, muito mesmo. Mesmo que você não pense como eu vou gostar de você. Porque a mãe que tem um filho que anda no caminho errado, ela não odeia o filho por causa disso. Jesus mesmo. Jesus não ama o pecado, mas ama o pecador. Mas a gente não sabe amar. Amar os inimigos, amar o próximo. Características do homem de bem. Respeita nos outros. Nossa, parece que se tivesse lido, evitava de eu falar. Aí eu ia dizer que foi o livro que falou, não fui eu. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que com ele não pensam. Então, em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar o próximo e não merece a clemência do Senhor. Olha só. Uma maneira básica, assim, que agora eu estou aqui pensando nos meus botões, porque eu já li tanto esse capítulo, né?
melhor maneira da gente se tornar um homem de bem, mesmo, é trocar essa nossa roupa. Mudar de verdade. Eu acho que é muito difícil. É difícil. Tem um ponto do irmão X que ele fala que tem um determinado momento que você acaba vivendo uma solidão, porque você começa a tentar se modificar, e às vezes não consegue perceber isso no meio que você vive, e às vezes fica difícil. Mas a gente tem que perseverar, modificar mesmo. É indolor, não alimenta ódio nem rancor, nem desejo de vingança. É exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios se lembra, porque sabe que perdoar lhe será conforme houver perdoado. Está lá no Pai Nosso. A gente pede perdão, porque a gente não vai perdoar, mas eu quero ser perdoado. Às vezes, parece que a gente está falando de uma coisa que fica difícil da gente fazer, mas numa página que você leu aqui, a primeira frase só. Diante da noite, não escureça, não acuse as trevas, aprenda a fazer lume. Só eu guardei essa primeira frase, assim, fiquei com ela na cabeça. Se nós estivermos num quarto escuro, quando a gente abre uma janela, o que acontece? A escuridão entra ou é a luz? Então, tem até uma música que eu gosto muito de ouvir aqui, que é Brilhar é a Vossa Luz, A gente precisa deixar essa luz brilhar em nós. Porque esse homem de bem não é um homem de bem do planeta Júpiter. Não. Esse homem de bem somos nós mesmos. Quando trabalhamos em nós as nossas imperfeições, as nossas vicissitudes. Quando a gente aprende a conviver. Acho que tem mais alguma aqui. Tem muitos que eu não vou ficar lendo. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para dizer, no dia seguinte, que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. É isso. Ninguém vai virar de uma hora para outra alguma coisa. Mas é aquele... um exemplo que eu gosto de dar para a gente que anda no trânsito, eu trabalho em Niterói, então eu pego bastante trânsito de manhã cedo. Então, vamos dizer assim, às vezes, ou muitas das vezes, você é importunado por pessoas com mais pressa que você, com fechado, não sei o quê. Então, vamos dizer que você se irrite muito no trânsito. Eu tenho uma amiga que ela se irrita comigo porque ela diz que eu tenho excesso de gentileza. Ela não gosta de andar de carro comigo porque ela diz que não é possível. Você não pode ser tão gentil assim. Eu olho para a cara dela assim, quase que faço com você, eu não vou ser tão gentil. Por quê? Porque eu aprendi a me controlar no trânsito. Porque senão eu vou fazer uma besteira. Mas nas primeiras vezes que eu resolvi me controlar no trânsito, vamos dizer que eu fazia assim 10 pensamentos positivos para quem me fazia alguma coisa. Vá com Deus! Até parece que era com Deus que eu queria que ele fosse. Vamos dizer que eu num trajeto de ida, não estou nem voltando, eu só estou indo. Na ida, eu fazia um gesto desse 10 vezes. Eu comecei a me policiar, passei a fazer só 8. Já melhorei. Passou um ano de 8, passei para 7. Ou vocês pensam que um ano mudou alguma coisa? Não é assim. Mas eu tenho essa consciência. Aí, eu usei o exemplo do trânsito, mas não é o meu problema, porque graças a Deus eu consegui contornar esse problema do trânsito há muito tempo. Eu agradeço até a Deus que está de carro. Quando alguém passa, eu falo, poxa, tadinho, ele não estuda doutrina, por isso que ele é apressado desse jeito. Mas enfim, é o dia a dia mesmo, é qualquer coisa, não é nada. É aquele Guaraná, que
vai ficar me acompanhando aqui. Não? Vai, não, você vai se lembrar de mim. Vai, Não. Olha, não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos à expensa dos outros. Aproveita, ao revés, todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso nos outros. É valorizar o outro. Todo mundo tem uma coisa, gente, todo mundo tem, está no Evangelho. Todo mundo tem. Quem é que pode dizer que aquele homem que cometeu uma coisa muito ruim não é uma centelha divina? E aí? Será que Deus criou bons e maus? Será que tem alguma coisa errada? Não se envaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado pode lhe ser tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Sabe que é um depósito que terá de prestar contas e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Às vezes, meus amigos, a gente fala assim: eu não tenho para ajudar, eu não posso ajudar. A gente sempre pode ajudar alguém, nem que seja um copo d'água. A gente tem que entender e olhar para o outro e perceber no outro o que ele está precisando. Quando a gente tiver esse olhar de bondade, sabe o que acontece? A gente pensa que amar é para fraco, né? Mas se eu amar, ele vai tripudiar em cima do meu amor. Não. Se ele tripudiar em cima do meu amor, é porque ele é que não sabe amar. Ele é que está perdendo de saber como a gente fica bem quando sabe amar verdadeiramente. Quando ama sem intenção nenhuma. Quando ama por amar o outro do jeito que ele é. E muitas das vezes a gente se incomoda. Por que às vezes a gente, quando escuta alguém falar que Bezerra de Menezes poderia estar no plano melhor, continua por aqui? A gente às vezes ele podia estar no planeta. A gente não sabe amar, mas ele soube. Porque quando a gente ama, a gente não deixa para trás que a gente ama. Duvido se eu tiver que ser convocada para ir para um planeta top de linha, mas se meu filho estiver aqui, só se eu mudar, eu vou ficar por aqui. Estou falando citando meu filho, mas posso citar outras pessoas. Mas assim, esse que é o amor. É quando você volta para o outro. É simples. Esse homem de bem aqui, que está no Evangelho, no capítulo 17, sede perfeito, somos nós. O que nos falta é coragem, é força de vontade, é descobrir que se amarmos verdadeiramente, não vamos ficar preocupados de achar que a gente é fraco ou é bobo, porque muita gente acha que às vezes quando você é muito bom, que você é outra coisa que também começa com B. Não, não. Quem ama não é bobo, quem ama tem bondade. É isso que a gente tem que perceber. E quando as adversidades chegarem, a gente lembrar das possibilidades que nós temos e que nós pedimos para que isso acontecesse, para a gente começar a caminhar mais rápido. Que a gente também pode caminhar mais rápido. E quando esse homem de bem morar dentro da gente vai estar aqui sim, conversando sobre ele e brilhando em nós uma coisa tipo assim: eu estou no caminho. Porque nós ainda vamos ter muitas outras vidas para lapidar esse homem em nós.
Porque se somos sim recalcitrantes, é porque ainda precisamos, mas graças a Deus, graças a Ele, a misericórdia dele, nós vamos voltar. E cada vez que nós voltarmos, nós vamos amar cada vez mais, nós vamos amar tanto, que aí nós vamos ser promovidos. Mas promovidos para continuarmos no bem, porque não é a proposta. A proposta é que quando a gente aprender verdadeiramente a amar e a ser esse homem de bem, a gente não vai ficar pleiteando lugares. Nós vamos estar onde for necessário, onde a nossa ajuda fizer a diferença. Então é isso, gente. Pegue o capítulo 17, leiam, peguem outros espíritos, estudem, procurem o homem de bem dentro de cada um, porque pelo que me consta, essa codificação é para a gente. Não é para a próxima geração, é para nós, para que a gente melhore. Agradeço demais a companhia de vocês. Muito obrigada. Obrigada, Marisa. Posso sentar?